Você já ouviu falar no termo aeroclube? O pessoal que é da aviação já está mais acostumado com aeroclubes, mas quem é leigo na aviação pode até ter ouvido falar sobre isso, mas talvez não saiba exatamente o que é, para que serve um aeroclube. Você sabe como é que começou a formação de pilotos no mundo? Você vai entender um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero por Trás da Aviação. Hoje eu estou aqui em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, onde tem o Aeroclube de Bragança. Inclusive, aqui nesse Aeroclube a gente já fez vários vídeos mostrando alguns aviões que eles têm. Eu já fiz vários vídeos sobre história da aviação aqui no Aero por Trás da Aviação, mas você já parou para pensar qual que é a história de formação de piloto? Quem que formou o primeiro piloto? Quem que ensinou o Santos Dumont a voar? Bom, no caso do Santos Dumont, ele mesmo, né? Porque ele fez o seu próprio avião e ele teve que aprender sozinho a voar aquele avião, o 14 bis na época. Mas antes dos mais pesados que o ar, os mais leves que o ar já voavam. E o termo aeroclube tem tudo a ver com essa história, inclusive com a formação de piloto. Esse termo aeroclube surgiu lá na França, só que não foi logo depois que o Santos Dumont fez o primeiro voo com o 14 bis, foi antes. Agora, como é que surgiu um termo aeroclube para ensinar pilotos a voarem aviões na época que não existiam aviões? Porque na verdade esse termo era para criar um clube de apaixonados por aviação, de pessoas que estavam investindo nessa prática aeronáutica na época que existiam os balões, os dirigíveis. Então essa era a ideia dos aeroclubes. A aviação então foi evoluindo desde a criação do primeiro aeroclube, o Aeroclube da França, lá em 1898. Santos Dumont fez parte disso e foi inclusive com a criação desse aeroclube que foi muito fomentada a criação de novas máquinas, o incentivo a encontrar o mais pesado que o ar. O Santos Dumont participou disso, eram campeonatos, né, que eram promovidos pelo Aeroclube da França para que o mais pesado que o ar voasse, então reunia vários inventores, isso foi acontecendo. Santos Dumont fez o primeiro voo em 1906, no dia 23 de outubro. Novos aviões foram surgindo, o Demoiselle, do próprio Santos Dumont, de outros inventores, até que na década seguinte, em 1911, o próprio Santos Dumont traz para o Brasil esse conceito de aeroclube. Então, ele ajudou a fundar o Aeroclube Brasileiro, que depois virou Aeroclube do Brasil, lá onde hoje é o Campo dos Afonsos, onde tem o Museu Aeroespacial, o MUSAL. E esse conceito de aeroclube começou a ser difundido aqui no Brasil também. Quem ajudou a fundar o aeroclube foi o almirante José Carlos de Carvalho. Aí você vai falar assim, tá, mas espera aí, como é que um almirante da Marinha criou algo relacionado à aviação? Acontece que eu estou falando de 1911, naquela época não existia a aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, nada do tipo. As Forças Armadas Brasileiras eram o Exército e a Marinha. Então eles começaram a desenvolver isso. Entre 1911 e 1917, naqueles primórdios onde tinham poucos aviões, muita coisa sendo desenvolvida, aqui no Brasil não tinha emissão de licença de piloto. Tinham muito poucos, quase não existia nada de avião, então o pessoal voava do jeito que dava, até com dirigível, com balão e com os mais pesados que o ar que tinham na época. Até 1917, quando o Brasil passou a fazer parte também da Federação Aeronáutica Internacional, um órgão lá da França. Era esse órgão que emitia licenças de piloto, os brevets dos pilotos. O Brasil então passou a fazer parte disso, os brevets eram emitidos pelos franceses, até 1931, quando surgiu no Brasil o DAC, Departamento de Aviação Civil, um órgão militar que depois foi substituído pela ANAC e o Brasil passou a emitir as próprias licenças de piloto. A partir de 1931 surgiu o primeiro aeroclube no Brasil, pilotos foram se formando até 1940, quando a história começa a mudar. Inclusive, em 1940 foi quando surgiu aqui o Aeroclube de Bragança, um aeroclube já com 83 anos de história. Mas por que começa a mudar em 1940? Acontece que a Segunda Guerra Mundial já tinha começado e o foco agora dos aeroclubes era formar pilotos para lutarem na guerra. Acontece que durante a Segunda Guerra Mundial o Brasil se uniu aos aliados para lutar, então eles precisavam de pilotos. Logo, os aeroclubes, inclusive esse aqui, o Aeroclube de Bragança, teve uma grande importância na formação desses pilotos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, muitos aeroclubes foram surgindo e quando a guerra acabou em 45, já eram mais de 400 aeroclubes espalhados pelo Brasil. Todos eles com esse conceito de formação de pilotos. Mas acima da formação de piloto, criar um ambiente aeronáutico onde as pessoas que curtem isso, que gostam de aviação, possam se reunir,
possam conversar sobre isso, conhecer novas pessoas. Esse é um conceito do Aeroclube. E é isso que a gente encontra, inclusive, aqui no Aeroclube de Bragança. A partir de 45, todos esses aeroclubes funcionando no Brasil, o presidente da República no Brasil, na época, fomentou isso e incentivou a criação desses aeroclubes e a formação de novos pilotos. E aí começaram a ser implementados os aviões para treinamento de pilotos nesses aeroclubes. E o que formou a grande maioria dos pilotos no Brasil foi o lendário Paulistinha, o CAP-4. O Paulistinha, esse avião aqui, que aqui no Aeroclube de Bragança Paulista tem muitos deles, inclusive é por isso que eles são guardados dessa forma. O espaço que um avião só ocuparia, aqui eles conseguem guardar 3 Paulistinhas com a cauda inclinada. Isso é uma coisa engraçada, que o pessoal que vem nesse hangar do Aeroclube de Bragança pela primeira vez, vê esses aviões e fala, nossa, mas qual que é a razão, né? É por isso, para caber mais aviões dentro do hangar. O Aeroclube de Bragança Paulista é o aeroclube no Brasil que mais opera com Paulistinhas. Inclusive, esse aqui, o Golf Uniforme Tango, foi o avião que eu mostrei toda a história do Paulistinha, que a gente gravou aqui no Aeroclube de Bragança Paulista. O Aeroclube de Bragança tem a maior quantidade de Paulistinhas no Brasil em operação para treinamento de pilotos, mas isso não significa que eles já adquiriram ao longo do tempo outras aeronaves, porque cada aeronave tem um propósito na formação de pilotos. E aqui no Aeroclube de Bragança, você pode ser piloto privado, que é a primeira licença que o piloto tira, depois piloto comercial, depois pode tirar as habilitações de voo por instrumento, instrutor de voo, multimotor. O Paulistinha é um avião para fazer o piloto privado, tirar aquelas 40 horas do início da formação, né? Você vai voar um avião convencional, asa alta. O que é convencional? Que tem o trem de pouso principal na frente e a bequilha ali atrás. O Paulistinha, por ser convencional, é um avião que dá um pouco mais de trabalho ali para pegar a mão dele. Só que a vantagem é que uma vez que o piloto se adapta nele, faz a sua formação nele, vai ter uma destreza, vai ter uma precisão muito grande, e aí é mais fácil passar de um avião convencional para um triciclo do que ao contrário. Para piloto privado, pode voar Paulistinha como esse daqui, ou também um Piper Cherokee, como esse, já é um avião da década de 60, 70, trem de pouso triciclo, monomotor, asa baixa. O Aeroclube de Bragança tem vários desses daqui, então dá para escolher o avião que você quiser. Para tirar a habilitação multimotor, ou seja, voar um avião com mais de um motor, como esse Seneca aqui, o Aeroclube tem esse avião, que é um avião muito utilizado para esse propósito, né? Então, pessoal que já checou o PP, já checou o PC, pode fazer o multi aqui. Para fazer PP, você pode escolher entre Paulistinha, Cherokee, Tupi, Cessna 152, que é o caso desse avião aqui. Avião também muito utilizado na formação de pilotos. Para fazer o PC, você pode escolher um desses aviões também, mas para fazer voo por instrumento, aí precisa ir para um avião já equipado com instrumentos, né, para formação de piloto, que é o caso de alguns aviões aqui da frota do Aeroclube de Bragança. Mas o Aeroclube de Bragança também tem uma coisa legal, que é o simulador de voo credenciado pela ANAC. E o simulador de voo tem a grande vantagem que ele é mais barato a hora de voo do que um avião, né? E abate horas de voo. Então é um negócio bacana que dá para fazer combinado aí para tirar a habilitação de voo por instrumento. Olha só que legal, cara. Esse aqui é o Cherokee Papa Tango Juliette Fox Kilo, famoso JFK aqui do Aeroclube de Bragança. Eu já fiz treinamento nesse avião, inclusive fiz recheque de mono nesse Cherokee aqui. Legal vir aqui relembrar um pouco da época que eu voava no Aeroclube. As mulheres estão cada vez mais presentes na aviação, muitas se tornando piloto, e o Aeroclube de Bragança também resolveu homenagear as mulheres para trazer mais mulheres para voar aqui com os seus aviões pintados de rosa. Então eles têm esse Paulistinha, também tem o Cessna 152 essa cor. Então as mulheres que querem se tornar piloto podem vir aqui também para o Aeroclube para iniciar a formação.
Com o passar do tempo, infelizmente, por conta de má administração, problemas financeiros, muitos aeroclubes no Brasil acabaram fechando. Antigamente era normal você em qualquer aeroporto municipal de uma cidade ter um aeroclube lá. Só que aqui, Bragança Paulista permaneceu. O Aeroclube de Bragança está aqui até hoje, desde lá de 1940. E o legal é que, assim como o aeroclube evoluiu, o aeroporto também evoluiu. Esse aeroclube está aqui no aeroporto de Bragança Paulista desde que essa pista era de terra. Quando eu comecei a voar aqui, a pista já era asfaltada, eu não sou tão antigo assim aqui, só que na minha época não tinha taxiway, não tinha rádio, que é um órgão de controle que presta serviço de informação de voo, ou seja, ela fala para o piloto o que está acontecendo, ou seja, se um piloto estiver passando por aqui, a rádio vai informar essas condições meteorológicas. Então, tudo isso foi evoluindo. Hoje existe uma administradora aqui no aeroporto que toma conta de tudo, fizeram a taxiway, tem balizamento noturno, então dá para você inclusive fazer as suas horas noturnas do piloto privado aqui no Aeroclube de Bragança. Os hangares já foram modernizados, tem uma estrutura muito legal aqui para você conhecer. Aeroclube é isso, é o ambiente, é a imersão aeronáutica, você está em contato com pessoas que gostam das mesmas coisas que você se associar a um aeroclube, você também tem a oportunidade de pegar os aviões junto com o instrutor para fazer alguns voos, para manter o seu pé em mão. O pessoal que não quer ser piloto de linha aérea, o pessoal que quer ser piloto por hobby, mas não vai adquirir um avião, pode vir aqui fazer um voo com o instrutor. Pessoal que quer ser piloto de linha aérea ou da aviação executiva ou da aviação agrícola, para onde for, o Aeroclube de Bragança tem todas as etapas de formação para você chegar lá. Bragança Paulista fica a pouco mais de 1 hora de São Paulo, mas eles recebem gente do Brasil inteiro, num ambiente muito legal de voar. E é isso que eu queria mostrar para vocês, contar essa história do que são aeroclubes. Aeroclube de Bragança Paulista, mais de 80 anos de história, firme e forte, com uma frota como essa, com muitos aviões. Eu estou deixando os contatos do Aeroclube de Bragança Paulista e o link do site aqui na descrição desse vídeo, ou é só escanear esse QR Code que já te leva direto para o site deles. Agenda aí uma visita, vem fazer um voo de incentivo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do pessoal. E fala que você veio por conta do Aero por Trás da Aviação. Então é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você puder para passar essa história, né, da formação de pilotos, como que tudo isso começou, da onde que veio e qual que é a função da existência de um aeroclube. Não deixa de curtir e se você chegou aqui no Aero por conta desse vídeo, já se inscreve no canal. É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.